Programa Arte e Comportamento com Dudu Rodrigues, aqui na CNV TV, canal 20, é da gente. Olá, meus amigos, meus amiguinhos e todo mundo que está aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante no nosso programa Arte e Comportamento aqui na CNV TV, canal 20, é da gente. Olha o seguinte, nós hoje vamos falar sobre um período da minha vida que foi sensacional, minha infância. Isso aqui, ó, uma série, olha, vocês podem perceber, é uma série do que aconteceu na minha infância. Eu trouxe, através das minhas obras de arte, situações que eu vivi. Eu tenho mais uma outra que eu fui engraxate também quando criança. E meus amiguinhos e minhas amiguinhas, eu aprendi com a minha mãe o seguinte, preste bem atenção nisso. Eu aprendi com a minha mamãe o seguinte: filho, se você não tem nada que fazer, e mais ainda, separar um pouquinho disso aqui, ó, de celular. Naquela época não tinha celular, nessa época, mas agora para vocês. Muitas vezes vocês ficam aí o tempo todo na frente de um celular. É legal a tecnologia. Eu não digo que não é legal. É bom pra caramba porque eu uso pra caramba pro meu trabalho. Mas é o seguinte, às vezes nós tomamos conta da nossa vida. Não, nós somos roubados momentos especiais nas nossas vidas por causa do celular. Por exemplo, quando eu era criança, eu via que a minha mãe precisava de ajuda. Eu parava o que eu estava fazendo, ou brincando, ou qualquer coisa assim. Falei, mãe, a senhora precisa que eu lave a louça? Mãe, a senhora precisa que eu passe um pano lá no banheiro? Mãe, a senhora precisa que eu lave a louça? Olha só, lavar a louça, limpar o banheiro, fazer algo, e melhor ainda, o que lembrei agora, sabe o que eu fazia quando era criança? Eu falei para minha mãe, mãe, eu queria tanto comprar, naquela época tinha, os papais seus vão lembrar. Mamãe, eu tô louco para comprar um quichute para mim. Na época a gente falava o tênis, era quichute. Aí, minha mãe olhava para mim e falava assim, filho, se você está afim de comprar um quichute ou ganhar um quichute da gente, meu e do seu papai, faz o seguinte, vai inventar alguma coisa para você trabalhar e ganhar seu dinheirinho. Eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos. Aí, como eu estava familiarizado ali com a minha cozinha, a cozinha da casa da minha mãe, eu via que sobrava sempre pão de um dia para o outro, ou 3 dias, ou 2 dias, eles ficavam duros. Eu falava, mãe, não dá para a senhora pegar esses pães e fazer um pudim de pão? Olha só, um bolo numa forma, e eu pedia, mãe, corta em pedacinhos assim, ó, que eu vou sair por aí vendendo. Olha só, que coisa interessante que eu comecei a aprender com as coisas, observando minha mamãe em casa. E eu, particularmente, sempre fui metido assim em querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, até hoje. Então, a minha mamãe chegava e fazia o pudim. Eu saía na rua com aquela bandeja, um paninho de prato bonitinho que a minha mãe tinha, branquinho. Eu saía com aquela bandeja, vocês não acreditam, eu vendia tudo. Mãe, tem mais aí? Ela já fazia 3 formas, porque ela sabia que eu ia vender. O que acontecia? Eu vendia, ganhava o meu dinheiro e comprava o meu tênis. Percebe? O que eu quero dizer para vocês? Basicamente, é nós nos esforçarmos para fazer algo no futuro. Por exemplo, eu já contei isso aqui no outro programa. Eu saí, meu pai queria me levar lá, eu vou contar rapidinho. Meu pai queria me levar no Brasil para trabalhar numa fábrica. Eu não quis trabalhar numa fábrica. O que eu fiz? Fui para o centro da cidade de São Paulo. Achei um emprego de faxineiro. E essa história de faxineiro eu já contei várias vezes. Eu trabalhei numa loja sendo faxineiro de banheiro com 15 anos de idade, meus amigos. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a minha mamãe
como limpar uma casa, e super rápido. Bom, enfim, voltando aqui, na época da minha infância, eu vou falar primeiro desse aqui, ó. Esse aqui, eu sempre sonhei e sempre imaginei, eu sentava assim num cantinho e falava assim, puxa vida, como será que vai ser o mundo em suposição, em 2023? Então eu sentava e ficava pensando assim, puxa, como será o ano de 2023? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou estar lá? Será que eu vou pintar muitos quadros? Será que eu vou conversar com um monte de gente? Tá aí, 2023 chegou e eu estou aqui conversando com vocês aqui na CNV, TV, canal 20, olha só que interessante você pensar quando criança, imaginar que, suposição, né? 2023 o que estaria fazendo? Estou aqui na frente de vocês contando um pouco das minhas histórias. E essas histórias não só para me vangloriar, porque aconteceu com a minha vida, não, é porque é importante que vocês saquem que a vida transforma a gente a partir do momento que nós tenhamos bom comportamento, observamos o professor, observamos a professora, os papais e as mamães. Porque a partir do momento que nós observarmos ao nosso redor, até os amiguinhos que estão agindo errado, bate um papo com ele, fala com ele. Peraí, tá errado isso aí, não é legal. Então o que acontece? Quando nós chegamos numa época que nós podemos pensar o quê? Saber o que a gente vai fazer. É isso que eu tentei fazer quando eu era criança. Hoje eu estou aqui, falando com vocês, repito, outra vez. Olha só, aí, uma coisa interessante é aquela ilustração aqui. Eu vou até pegar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Vamos ver se dá para pegar. Ó, tá vendo? Aqui é uma ilustração, olha só, improvisado aqui, mas é legal. Essa é uma ilustração de quando eu era criança. Eu adorava ler, eu adorava escrever, eu adorava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, essa aqui, ó. Aqui, ó, eu vou tirar aqui só um pouquinho, só para vocês observarem. Aqui, essa aqui eu estou escrevendo. Então o que acontece? Essa é a minha infância. Quando nós percebemos que o importante da nossa vida é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, saber o que a gente está fazendo e aprender com as pessoas como fazer. E é isso que o meu programa Arte e Comportamento sempre vai trazer aqui para vocês, uma história, as coisas que aconteceram na minha infância, para que vocês percebam o quanto é importante ser observador, ter carinho pelas coisas, amar aquilo que a gente faz e se dedicar. Mas para isso tudo, nós temos que prestar atenção nas pessoas que fazem as coisas direito. Nós vivemos num país que precisa ser organizado. Nós moramos num país que precisa ter honra de amar a nossa bandeira, que aqui na frente do meu ateliê tem uma bandeira do Brasil. Nós temos que amar o nosso país. Nós temos que amar o semelhante. Nós temos que adorar a Deus em primeiro lugar, para que Ele nos dê vida. E nos dê vida com prazer. Dê vida para que a gente possa entender o quanto é importante. Vou lembrar até uma coisa espiritual. O quanto é importante a entrega de Jesus naquela cruz. Ele fez aquilo para nos salvar. Veja, estou lembrando da palavra de Deus, da Bíblia, está escrito lá, Ele deu a vida para nós estarmos aqui. E isso que é legal, a arte e o comportamento faz com que a gente harmonize a vida da gente e das pessoas que estão ao nosso redor. Nosso programa Arte e Comportamento vai ter o seguinte, tá vendo essa obra de arte aqui? A minha amiga, eu e o meu amigo jogamos bolinha de gude. Ela era campeã, ela sempre ganhava da gente.
E hoje no meu programa Arte e Comportamento, vocês vão ver eu vou falar eu fazendo o rascunho dessa obra de arte. A gente volta já com mais assuntos para você. Vamos ver agora eu desenhando o estudo dessa arte aqui, tá bom? Até já, Dudu Rodrigues. Pronto, meus amiguinhos, vamos começar o papel limpo, como eu fiz naquele período que a gente estava falando no início do programa. Olha só, eu comecei com bolinhas, com ovinhos, tipo o desenho de um ovinho, de uma bolinha, de várias bolinhas. Olha só como vai sendo construído a obra de arte. E isso que eu quero ensinar para vocês. E como eu ensinei naquela época do programa Mostra Sua Cara Kids, lá dos Estados Unidos. E aí, olha só, como eu vou construindo a partir da bolinha. Já estamos transformando, olha o estilingue ali, a funda, né? O menininho, o segundo menininho, a camiseta dele, a cintura da camiseta, o bracinho, a mãozinha, tudo se completando a partir dos redondinhos que eu faço antes de começar o desenho. Olha aí, as faixinhas da camiseta dele, tudo a gente consegue realizar a partir do momento de um estudo, que eu sempre falo para vocês, antes de vocês colocarem numa tela ou em algum lugar, preste bem atenção, olha a transformação, já a Maria Chiquinha dela, o cabelo, a menininha já sendo construída. Percebe, meus amiguinhos? É muito interessante vocês começarem a estudar os seus desenhos a partir de um oval, de uma bolinha, porque você consegue enxergar o todo do seu desenho. Olha o pezinho dela ali atrás, ó, fazendo agora. E o saquinho, olha o saquinho das bolinhas. Percebe? Então, o nosso programa de hoje é para ensinar para vocês como eu começo um desenho, a obra de arte. E falar nisso, essa obra de arte está na nossa exposição lá na SIC, Minha Infância, uma exposição que está aberta ao público. Vocês precisam até lá para ver as cores e as ideias dos brinquedos que eu brincava quando era criança. Vocês podem relembrar, quem lembra, e quem queira brincar com novos brinquedos como a gente brincava antes. E eu sempre gostei de patchwork, então eu gosto de fazer detalhes atrás para emoldurar. E a gente volta já. Aqui eu vou dar mais uma palhinha a respeito de mais um trabalho meu. Aqui eu estou pintando uma lendo-revista, olha só, para vocês verem também a técnica que eu uso. Perceba a luz e sombra. Luz e sombra, que eu quero dizer, é claro para o escuro. Em cima, olha, o azul está mais clarinho, e aí a base dele fica mais escurinho. Perceba agora o detalhe que eu estou fazendo. Isso é para vocês aprenderem, usarem um lápis 6B, que é a técnica que eu uso, porque dá um volume legal. Olha a poltrona dela, tá percebendo? E eu coloquei esse vídeo agora para também já começar a colocar algumas artes coloridas e o jeito de eu pintar. Perceba que tudo na vida nós temos que ter paciência. E a paciência que eu trago aqui é exatamente nesse momento que eu uso a tinta sobre o lápis. Para quê? Para que eu tenha o cuidado de marcar bem a sombra, o cuidado de fazer um trabalho, e todo o trabalho que nós vamos fazer, nós temos que ter muita atenção. E essa atenção é redobrada cada momento que nós nos dedicamos a fazer o melhor. E isso é o melhor que a gente tem que fazer. Até já, Dudu Rodrigues. Bem, nessa parte importante que eu quero mostrar o trabalho para vocês, eu pintando, porque essa obra de arte faz parte de uma coleção chamada Edificação. E essa aqui é a Edificação 3. Por que eu coloquei o nome de edificação? Edificação nada mais é que, eu já contei essa história sobre barracos em São Paulo, em vários outros lugares. Eles são horizontais, construídos um do lado do outro. Eu, sabendo o significado da obra, tipo, o que eu quis informar através dessa obra Edificação,
é que eu peguei os barracos e coloquei um em cima do outro, nesta obra e em outras obras que eu estou fazendo dessa série Edificação. E por que edificação? Aqui eu vou falar um pouquinho da parte da Bíblia. Eu extraí da Bíblia, da Palavra de Deus, algo importante. Qual é o significado da parábola da casa edificada sobre a rocha? Fez uma pergunta. E aí é o seguinte: a parábola da casa edificada na rocha fala sobre a importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. Olha só, fortalece a gente. Nesta parábola, Jesus conta a história de dois homens, um prudente e o outro insensato. A passagem se encontra no Evangelho de Mateus 7, 24, 29. É importante que vocês gravem bem isso. Na parábola são destacados dois personagens: o homem imprudente, aquele que toma cuidado, e o insensato, aquele maluco que faz das coisas de qualquer jeito. Ambos os homens construíram suas casas. O homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, e o homem imprudente edificou a sua casa sobre a areia. Prestaram atenção o que é edificado e o que é em solo firme e em solo frágil? Um edificou na rocha e o outro edificou na areia, sobre a areia. Olha só, tanto a casa do prudente quanto a do insensato tiveram as suas estruturas provadas. Ambas passaram por chuvas, transbordamentos e ventos. A casa do insensato não foi capaz de resistir às intempéries, mas a casa que foi edificada na rocha conseguiu se manter preservada. Olha só, então, por que esse trabalho que eu chamo de edificação? É que não importa que se os barracos são frágeis as paredes deles, e a estrutura todinha do edifício, que são barracos um em cima do outro, mas a base foi estruturada, tem uma força incrível. E eu qualifico como nós, seres humanos, precisamos estar com base firme e principalmente junto com o Senhor, procurando Deus nas horas que a gente tiver em dificuldade ruim, assim estruturalmente. Nós nos posicionaremos fortemente. Eu falo assim efusivamente. Forte é para que você entenda. Quando você estiver fraco, meu amigo, minha amiga, meu amiguinho, minha amiguinha, olhe para cima e fala assim: eu quero a sua fortaleza, meu Pai, para que você se sinta seguro. É isso, essa obra, edificação. Edifique a sua vida, seja feliz, seja agradável para toda a sua vida, você se edificando em Deus. Essa é a minha mensagem que eu quero aqui no meu programa Arte e Comportamento para vocês. Até já. Tá vendo? Agora, essa parte do acabamento, vocês podem perceber, depois de tudo que eu falei para vocês sobre a edificação, mas vale a pena a gente completar. Todas as vezes que nós estamos fazendo, já falei isso aqui hoje, nós temos que ter paciência para tudo nessa vida. Em frente a uma obra de arte, costurando, limpando a casa, fazendo qualquer coisa na vida, nós temos que ter tranquilidade. Todo mundo tem problema. Todas as pessoas têm problema para ser resolvido, ou uma situação para ser resolvida. Mas, em cada momento, nós precisamos respirar, pensar o que vai ser o próximo passo. Vocês podem perceber, eu balanço a minha mão para saber qual é o próximo passo. O que eu vou fazer? Olha, vocês podem perceber, do lado esquerdo, em cima, tem a dona de casa lavando a roupa. E eu estou aqui, continuo pensando. Aqui do lado esquerdo tem, da minha infância, essa obra de arte, foi a obra de arte que nasceu a exposição chamada Minha Infância, que nós tivemos na SIC. Eu já falei também isso para vocês. Então o que acontece é o seguinte: todas as vezes que nós temos alguma coisa para fazer, nós temos que pensar bem
ajustar todas as coisas para poder realizar o trabalho. Vocês podem perceber, em cima da minha cabeça, existe uma obra de arte que está em São Paulo, uma gigante, e o nome dela é A Diáspora. O que eu quis dizer com aquela obra de arte? Nós vivemos num país chamado Brasil, e esse Brasil, ele é livre para ir e vir. E aí, o que eu quis representar ali naquela obra? E ainda faltam uns detalhinhos para pintar. É o seguinte, são as pessoas livres em cima da nossa bandeira, sem sujá-la, sem estragá-la. Porque esses dias eu vi uma imagem muito cruel, muito triste. Já lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, tinha uma bandeira dobrada e um mensageiro viu que essa bandeira da América estava dobrada em um mastro, estava esquisita. Ele foi lá e tirou e bateu continência. E esses dias aqui no Brasil, tinha 3 garis, que é o pessoal do caminhão de lixo, né? 3 garis carregando lixo com a nossa bandeira. Então veja, nós aqui no país, nós precisamos ter o quê? Consciência, primeiro, de brasilidade. Segundo, respeitar a nossa pátria, respeitar a nossa bandeira e ter livre acesso em todas as informações para que nós possamos, através dessas informações, adquirir cultura, adquirir conhecimento e, mais ainda, ter bons relacionamentos. Nosso país, ele sempre foi livre e ele tem que continuar sendo livre. Por quê? Porque a liberdade faz com que você, jovem, vocês busquem criatividade. A obra de arte é um ponto importante. Eu falei hoje com uma pessoa que é o ponto importante para você que é criativo, jovem, e minha jovem também. A partir da obra de arte, vocês podem traçar um futuro tão grande, tão maravilhoso, que através da obra de arte, através da criatividade, vocês podem ser um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom design, o design de moda vem através de um bom relacionamento, tipo, você tendo a criatividade aguçada. E eu, no meu programa Arte e Comportamento, aqui nesse canal, é para dizer para vocês, a partir de agora, nós vamos ter uma ligação muito grande e para que vocês possam entender. Até já! Pronto, meus amiguinhos, minhas amiguinhas e todo mundo que está aí, terminando mais um programa Arte e Comportamento aqui na CNV TV Canal 20. Para você, é o seguinte, nós terminamos, mas tem algumas explicações. Vocês podem perceber que durante o nosso programa hoje, eu falei a respeito da exposição que estava na SIC, mas aquele vídeo foi o que eu expliquei para vocês, que nós fizemos uma recordação do programa que nós tivemos lá em Boston, através de uma equipe que escolheram para eu fazer no período da Covid, que estava todo mundo fechado nas suas casas. Então inventaram um programa, Mostra Sua Cara Kids, e eu fui o cara que levava os desenhos para as crianças. Então aquele período nós estávamos com a exposição aqui na SIC, então eu quero só dar uma organizada aí, porque eu falei muitas coisas durante o nosso programa, mas muitas coisas com propriedade, coisas boas que fazem com que a gente possa entender o melhor dessa vida. Nos próximos programas, nós vamos ter convidados, pessoas interessantes que vão nos ajudar a entender melhor essa vida. Então, nosso programa Arte e Comportamento ele vai ser completo. Como nós estamos no segundo programa, nós falamos bastante para que a gente possa mostrar um pouquinho mais da gente. Depois nós vamos dividir com outras pessoas, gente da América, gente da Inglaterra, vão dar entrevista, pessoas de São Paulo, pessoas interessantes aqui de Santa Catarina também,
e artistas, músicos, nós vamos trazer um monte de gente. Nosso programa é bem diversificado porque é arte e comportamento. E nada melhor de ter bons comportamentos entre pessoas e pessoas que nos ensinam e faz a gente entender o que é melhor desse mundo, que é estar bem com todo mundo, gostar das pessoas, respeitar as pessoas e mais ainda, gostar da arte de viver. Essa arte que o Papai do Céu nos deu para que a gente possa viver dinamicamente. Mais ainda, sacar os momentos certos da nossa vida, que é estar presente na hora mais importante, que é estar aqui no nosso programa Arte e Comportamento para vocês novamente. E isso eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de mostrar nossa história, a história das nossas artes, a história da nossa infância e melhor ainda, o que está tocando o telefone, porque estão chamando a gente aqui. É o seguinte, já pedi para a pessoa atender. É o seguinte, nós temos que ter boas relações. E o nosso programa Arte e Comportamento é isso. Eu quero desejar um bom dia para vocês e até já. Programa Arte e Comportamento com Dudu Rodrigues, aqui na CNV TV, canal 20, é da gente.